fazer, porque como mãe atípica, eu ultimamente venho passando por um momento muito delicado na minha vida. E acontece que eu tenho a casa da minha mãe, que ela está lá entregue, eu não sei dizer as baratas, né? A casa está caindo. E faz muitos anos que eu estou tentando reformá-la e eu não consigo, porque como você sabe, não é qualquer do chão que se reforma a casa, principalmente agora que caiu o telhado, caiu tudo. Ela está em estado de calamidade. E há muitos anos eu venho pagando aluguel sem ter condições de ajeitar a casa para mim poder morar lá. E como mãe atípica está ficando muito difícil, porque cada, cada tempo que vai passando, a minha situação vai se agravando. Eu sou mãe de 4 filhos, 2 adolescentes, um pré-adolescente e um especial. E praticamente há muitos anos sempre carreguei essa situação sozinha nas minhas costas, sempre tentando dar o melhor para os meus filhos, com relação à educação, o essencial. E nesse momento, a situação está começando a fugir do controle, que eu não estou conseguindo. Comecei a fazer empréstimo para usufruir das necessidades básicas, que quem tem consciência do que é uma necessidade básica dentro de uma casa não teria o motivo de abrir a boca e me criticar e falar porque eu tenho um salário por esse aquele motivo, porque só quem sabe o que significa despesa de uma casa é que sabe o que é manter 4 filhos, 2 adolescentes, um pré-adolescente e um filho especial. Porque ser mãe atípica hoje em dia é muito complicado, muito difícil. Porque você sofre preconceito, despesa, é tudo para uma mãe superar. Principalmente quando você vê que uma mãe não tem ajuda de nada. Durante muitos anos eu sempre tentei correr atrás das pessoas para poder me ajudar. Eu não falo só a parte financeira, eu falo a parte de estrutura, de apoio com relação até meu filho, porque ele já está com 31 anos. Há mais de 20 anos eu descobri que o diagnóstico dele, e a médica avaliou que a necessidade dele sempre foi terapia ocupacional, que tivesse coisas para ele se ocupar. E eu sempre lutei através disso e nunca tive retorno. Só conversa, só que vai fazer, que vai tentar, que nesse vai. E ele já está com 31 anos e a situação está cada vez se agravando, porque ele tem a mentalidade dele, vai ser sempre de criança, mas ele já está se tornando fisicamente adulto. Então, ele está ficando também, porque você sabe, essas crianças, eles têm os momentos deles, né? E é difícil, muitas vezes, quando ele chegou àquele momento, da gente tentar controlar, porque eles se tornam, às vezes, eles ficam muito ansiosos, e nesse momento de ansiedade dele, é complicado, porque ele pode se tornar até ficar agitado. E eu não estou mais tendo controle emocional, não estou tendo controle mais estrutural, porque quando ele está em casa, a única atividade dele que ele tem é a escola. E quando aparece o psicólogo, tudo é paliativo, nunca é certo. Então, aí quando ele é um tipo de criança que ele, como todas, quando ele quer algo, ele não quer saber se tem, se não tem, ele quer. E para muitas pessoas que têm uma boca malena, que gostam de me criticar, que acham que eu não tenho necessidade de estar passando por isso, cada um que não queira sentir na minha pele. Porque você não sabe o que é pagar aluguel, né? Que os aluguéis hoje em dia não pagar aluguel, você ser uma assalariada, manter uma casa com 4 filhos, não é isso? E só ele vale por mais de 200, porque se você for investir mesmo
nele, pode o dinheiro, 2, 3 salários são pouco, porque ele quer as coisas, ele precisa das coisas, e hoje em dia é tudo, cara, é tudo com dificuldade, e ele não entende que eu não posso, que eu não tenho naquele momento, simplesmente ele quer. E nisso faz por onde ele ficar frustrado, eu ficar também, além de frustrada, ficar depressiva, por não conseguir manter esse equilíbrio emocional. Então, é isso que eu pelo menos, para tentar controlar uma situação, eu fugisse, eu saísse do aluguel. Porque tem a casa lá da minha mãe, que ela não está morando faz um tempinho, que ela foi embora, que a casa está sem estrutura, justamente ela saiu porque a casa não tinha como ela manter a estrutura, que ela não, também financeiramente ela não estava equilibrada para poder fazer. Então, eu estou apelando que esse vídeo chegue às autoridades, às pessoas, né, que tenham consciência e que ajude a reformar lá a casa da minha mãe para eu poder morar com meus filhos. Pelo menos já uma despesa a menos, para eu poder pelo menos botar um pouco, a controlar mais um pouco a minha cabeça, tentar, porque fugir mais de um problema que é o aluguel, que não é fácil. Para quem paga aluguel sabe o quanto é difícil, né? O dinheiro de pagar aluguel já é um dinheiro de investir mais um pouco nele, que é pouco, mas ajuda. Então, eu só queria que as pessoas parassem de me criticar, de ficar falando algo que não sabe o que se passa na minha vida, de dizer que é fácil, porque não tem necessidade, mas ninguém sabe o que eu passo na minha casa, porque são 6 pessoas dentro da minha casa. Um marido desempregado durante 4 anos, que não conseguiu ainda, né, a se aposentar, né? 4 filhos, aluguel, despesa de casa, um remédio, as adolescentes precisam de algo pessoal, tudo é despesa. E as despesas hoje em dia são tudo muito caro. Para você manter o básico, hoje em dia está complicado o básico. Imaginem, gente, como é difícil para mim manter o equilíbrio emocional. Eu não estou conseguindo mais, entendeu? Não estou mais conseguindo manter esse equilíbrio emocional. Então, através desse vídeo, que eu não gostaria de ter feito, mas infelizmente eu estou sentindo que eu teria que fazer, eu estou apelando a autoridades, né, políticos, empresários, ou seja, pessoas que tenham bom senso, que tenham bom coração, que tenham consciência, que me ajude, por favor, a reformar lá a casa da minha mãe para eu poder ir morar com meus filhos lá, pelo menos sair do aluguel, que já é uma despesa a menos para mim, seria, né? E eu estou pedindo que, por gentileza, pelo amor de Deus, porque está ficando cada vez mais difícil para mim conseguir manter o controle da situação. Muito difícil. Meu menino está aperreando muito o atípico. Por quê? Porque ele não entende, ele está crescendo, ele precisa das coisas, ele quer as coisas, minhas filhas adolescentes. Mesmo que eles sempre tiveram os pés no chão, mas o essencial, a despesa física, não é fácil, não é fácil. E você ainda tem que escutar pessoas lhe criticando, que acham que não tem necessidade de eu estar passando por isso, que eu poderia manter o controle financeiro muito bem, que dava... Gente, eu não entendo como é que existem pessoas tão mesquinhas, tão sem caráter, que se passa para ficar criticando a vida de pessoas que não têm nem noção do que se passa dentro de uma casa com uma mãe, principalmente uma mãe atípica, com filhos, quem tenha mais filhos, que tenha despesa, que tenha tudo, e não tentar, pelo menos, amenizar a situação dela, calar a boca, não fala nada melhor, porque quem sente na pele sou eu, pessoas que passam com uma situação igual a minha, que sabem o quanto é difícil manter, né? O quanto é difícil. E está cada dia ficando mais difícil para mim ainda. Eu estou em tratamento já psicológico, mas nem isso está conseguindo me ajudar, porque é muito complicado, muito mesmo. A situação fugiu do controle.
entendeu? Então eu estou pedindo que até pelo amor de Deus, gente, tenham um bom senso, pessoas que tenham um bom coração, que me ajudem a reformar lá a casa da minha mãe, para que eu possa me morar lá, né? Esse é um apelo que espero que eu consiga ter retorno e que Deus abençoe todos.